prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, por que eu escolhi o curso de psicologia? Eu, na verdade, não queria fazer psicologia na época. Eu queria fazer a veterinário. E não tem curso de veterinário aqui em Ubá. Aí eu ia ter que sair de Ubá para fazer veterinário e eu não queria sair de Ubá. Aí eu, por meio impulso, né, da minha esposa, que era minha namorada antes, ela ia fazer o curso de psicologia, não conhecia o curso de psicologia, mas eu fui na onda também para conhecer. Em 2015 foi um ano bem difícil para mim. Eu enfrentei muitos processos e foi quando eu deveria tomar a decisão de que curso eu iria frequentar em 2016. E eu já tinha pensado em várias possibilidades, mas a psicologia ainda nem tinha vindo assim no meu pensamento. Mas as pessoas começaram a falar que a psicologia tinha muito a ver comigo. E eu comecei a pesquisar sobre o curso e eu sustentei a minha visão de senso comum sobre o psicólogo sentar, ouvir e só naquela área ali da clínica mesmo. Bom, eu escolhi o curso, né, pensando mais no sentido de uma melhoria como pessoa mesmo, porque eu, né, sou uma pessoa tímida e quando eu entrei eu era mais tímida, então eu entrei visando me melhorar nesse sentido, melhorar os meus relacionamentos interpessoais, também visando compreender algumas questões de quadros psicopatológicos que eu tenho na minha família. Foram questões que me influenciaram a escolher o curso, né? Eu, a princípio, não entrei com o objetivo de talvez exercer a profissão. Seria mais no sentido de uma filosofia de vida mesmo. A psicologia entrou na minha vida quando eu estava mais ou menos na 8ª série, quando eu comecei a ouvir sobre ir no psicólogo, e falavam com um tom muito de respeito, o que me fazia querer conhecer mais, e falavam sempre se alguém precisasse de ajuda, iria ao psicólogo, ou se estivesse passando por coisas que não estavam fazendo bem a pessoa, procuraria ajuda ao psicólogo. E eu comecei a ter uma visão de que ele exercia um papel muito importante, ainda mais pelo tom de respeito que falavam sobre ele. E eu tinha essa visão, mas eu não conhecia, mas sempre foi minha única opção de curso se eu fosse fazer uma faculdade, porque eu imaginava que fosse cuidar e ajudar das pessoas. Eu sempre quis fazer o curso de psicologia, eu sempre tive interesse, porém eu nunca tive uma visão muito detalhada sobre o curso de psicologia, nunca soube perfeitamente do que se tratava, apenas tinha interesse, me atraía. Na realidade, eu trabalho com teatro já há muitos anos, sou formada em técnico em artes cênicas, me formei no ensino médio, num curso técnico em Curitiba. E como eu tive filho cedo e tal, então logo que eu terminei o 2º grau, eu não dei continuidade aos meus estudos, né? Mas sempre tive o desejo de ter uma graduação. Psicologia sempre foi um dos cursos, assim, que eu tive interesse, mas não para exercer a profissão, mas sim como a título de curiosidade mesmo, assim. E eu continuei pesquisando, mas o curso começou a me interessar, eu vi que tinha outras áreas, mas mesmo eu conhecendo que tinha outras áreas, eu não fiquei sabendo, como essas áreas atuavam, até eu iniciar o curso de psicologia. A visão que eu tinha da psicologia quando eu entrei no curso era uma visão um pouco distorcida. Eu imaginava que a psicologia era algo perfeito, né? Eu imaginava que o profissional psicológico, né, o psicólogo, ele era, né, uma pessoa completamente controlada emocionalmente,
poderia prever os pensamentos e os comportamentos das outras pessoas. Então a minha ideia da psicologia é um pouco fantasiosa. Eu não pensava nele enquanto uma ciência, enquanto uma profissão. Eu tinha aquela visão, né? Eu tinha aquela visão fantasiosa que a gente tem de psicólogo, que a gente vê em filme, né? Que é só uma pessoa que fica sentada te ouvindo falar, alguém que você paga para você chorar suas pitangas. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que a psicologia, o estudo do ser humano, isso sempre me interessou muito, o estudo da psicologia em si, mas eu acreditava que na prática a psicologia era a psicologia clínica, né? E até as próprias variações da psicologia clínica eu não conhecia, né? Eu imaginava que era só aquilo ali, o cara fica sentado te ouvindo falar e de vez em quando te dá uns conselhos e, enfim, era a visão que eu tinha. Não conhecia a psicologia. Primeiramente, eu também achava que psicologia era só clínico. Não sabia que tinha psicologia em empresas. Não sabia que tinha, mal sabia, na verdade, tinha essa dúvida se tinha realmente psicólogo nos hospitais e tudo mais. Eu achava que psicólogo realmente tratava de pessoas doidas, o senso comum que as pessoas pensam. Psicólogo vem na mente coisa de doido. Essa era a visão que eu tinha da psicologia. O curso de psicologia me influenciou de uma forma muito positiva, porque é como se a gente chegasse no curso como um copo cheio de estereótipo, de preconceitos, cheio de visões, cheio de crenças. E a psicologia é como se ela começasse a esvaziar esse copo e encher ele novamente de novos conceitos, de novas visões, de menos estereótipos. E apesar dela não esvaziar esse copo completamente, porque tudo é um processo de desconstrução, ela enche ele de uma nova transformação, uma nova visão em relação à vida, em relação às pessoas. Quando eu consegui passar e entrei no curso, desde o primeiro período foi uma transformação muito grande como pessoa para mim. Eu me tornei, eu imagino que eu consiga demonstrar isso, um ser humano muito melhor. Eu consigo não só olhar para a pessoa, mas ver realmente as complexidades que ela abrange e como eu passei a respeitar muito mais o ser humano e pensar muito mais no outro antes de qualquer julgamento, antes de qualquer coisa. Passei a entender muito mais os problemas das pessoas, porque a gente tem uma mania muito de julgar, pré-julgar e achar que tudo é frescura. E conhecendo o que eu conheço hoje sobre saúde mental, sobre tudo que abrange o ser humano, eu respeito num grau muito grande e eu pretendo melhorar cada vez mais. O que a psicologia me modificou quanto pessoa? Esse negócio de empatia, de se colocar no lugar das pessoas. Eu vinha tentando praticar isso antes mesmo de conhecer a psicologia, só que eu não entendia muito sobre isso. Depois que eu conheci verdadeiramente, entendi que tudo que as pessoas fazem tem um contexto por trás de tudo, que aí eu fui aprendendo mais, conhecendo a psicologia, eu fui aprendendo mais a tentar me colocar mais no lugar das pessoas antes de criar uma visão sobre ela, porque as pessoas nunca fazem nada à toa, sempre tem um porquê, sempre tem um motivo, tem um contexto, não é somente aquilo que a gente vê, mas tem um contexto enorme por trás de tudo aquilo, e eu falo isso de uma forma geral, de qualquer coisa. Então, a empatia, esse negócio de colocar no lugar das pessoas, esse negócio que há um contexto por trás de tudo, sim, eu aprendi isso e tenho tentado praticar cada vez mais. É uma coisa que me modificou quanto pessoa. Eu acredito que ao longo desses quase 3 anos, né, que eu já estou
cursando, né, psicologia, eu tenho modificado muito, né? Uma das coisas que os professores mais frisavam no começo do curso era a questão da nossa desconstrução, né, enquanto profissional psi. Essa questão da desconstrução ela é muito importante, profissional de psicologia. Por quê? Nós, enquanto pessoas, temos nossas crenças, às vezes crenças religiosas, políticas, filosóficas. Só que, enquanto profissional, essas crenças não podem interferir no atendimento a outras pessoas. E a visão que eu tenho hoje é que a gente tem muito ainda que avançar no que tange a respeito pela psicologia. As pessoas não entendem o papel do psicólogo e evitam muito ir procurar ajuda e acabam se encarregando de muitos problemas e sintomatizando muita coisa por simples preconceito que eu escuto muito ainda. Além da visão só do psicólogo clínico, a visão que só vai psicólogo quem é louco, quem não dá conta da própria vida, e eu vejo que não, a pessoa que procura ajuda é uma das mais fortes, porque ela respeita ela mesma e entende que ela não consegue sozinha às vezes. Depois que eu entrei no curso de psicologia, ele mudou minhas ideias completamente sobre tudo, a minha visão sobre tudo mudou. Me ajudou a lidar com muita coisa e também me ajudou a ver muita coisa diferente do que eu via antes. Hoje a minha visão da psicologia é completamente diferente de antes. Eu já achava o curso muito foda, porém agora eu tenho certeza da dimensão dele e quanto mais eu aprendo, mais eu fico encantada com o curso, mais eu fico admirada pela capacidade que a gente tem mentalmente e como é maravilhoso descobrir sobre essas coisas. Eu acho que o curso de psicologia é muito mais do que foda, é perfeito, é essencial. A visão que eu tenho da psicologia hoje, cara, é outra coisa. Eu vejo que psicólogo não é coisa de doido. Psicólogo, eu acredito, ajuda. É uma palavra que caberia bem. Ele ajuda a pessoa a se conhecer. Ele ajuda a pessoa a entender o contexto das outras pessoas. Ajuda a pessoa que é necessário a gente nos colocar no lugar das outras pessoas para entender o porquê que as pessoas estão agindo daquela forma. A visão que eu tenho da psicologia, cara, é uma ajuda. Eu acredito que, assim, todos deveriam fazer curso de psicologia, porque psicologia, cara, ajuda. Faz você entender, faz você compreender. Entendeu? Então tem me ajudado demais, não me arrependo de ter escolhido esse curso. Eu vivo falando que eu acho que se eu tivesse feito veterinário não seria tão melhor do que eu faço psicologia hoje. Psicologia é algo que tem me ajudado muito. É difícil, mas tem me ajudado demais. A psicologia, a visão que eu tenho hoje é totalmente diferente. Mudou bastante e vai mudar muito ainda, eu tenho certeza que vai. Muita coisa mudou, né? Muitas portas foram abertas, né? O conhecimento foi grande, não só em questão técnica, né, da profissão em si, mas a questão do conhecimento enquanto ser humano. Eu aprendi a olhar com muito mais compaixão para o outro. Eu acho que a psicologia nos ensina uma coisa muito importante, que é o respeito. O respeito para com o outro e o respeito para com a gente mesmo. Nós desrespeitamos a nós mesmos, desrespeitamos os nossos desejos, os nossos limites, as nossas vontades, as nossas fraquezas. A gente não enxerga, a gente lê tanto a nossa realidade como a do outro de forma errada. E a gente ultrapassa os nossos limites. A gente mesmo se machuca e a gente machuca o outro. Então a psicologia me ensinou a me olhar com outros olhos e a olhar para as pessoas com outros olhos.
Então hoje em dia eu posso dizer que eu sou muito mais livre, né? Que eu sou uma pessoa muito mais livre. Realmente eu tenho a sensação da borboleta. Eu tenho a sensação de que eu tava num casulo e que agora eu tô me libertando. Eu acredito muito na psicologia, acredito também que é um estudo, como todos os estudos que estão em construção, que estão em processos. E eu acredito muito em nós, futuros psicólogos, para transformar esse mundo e para trazer essa nova visão, esses novos conceitos que a psicologia tem trazido para nós também externá-los através das nossas vidas. E é isso. Já tá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser
formada sobre